Sabe aquela ideia de que o que acontece entre quatro paredes fica entre quatro paredes, que a vida pessoal e a profissional são mundos completamente separados? Pois é, e se não for bem assim? Hoje a gente vai mergulhar fundo numa conexão que muita gente não vê, uma que vai direto do nosso quarto para a sala de reuniões. E para começar a entender a profundidade disso, olha só essa citação da especialista Ruth Vieira. É algo muito pessoal, muito forte. Essa vulnerabilidade toda já dá o tom da nossa análise, né? Mostra como as nossas feridas emocionais acabam moldando tudo na nossa vida. Mas olha, essa dor não é só uma questão individual, não. Na verdade, ela é parte de um problema muito, mas muito maior. E o mais surpreendente é que esse problema pode ser medido. E ele afeta a todos nós, mesmo quem não se dá conta. E quando a gente fala em medir, os números são chocantes. Dá uma olhada nisso. 68% dos afastamentos do trabalho que são ligados à saúde têm, na verdade, uma origem emocional. Não estamos falando de uma gripezinha, gente. É algo bem mais fundo. E o reflexo disso nos relacionamentos é direto. 35% dos casais que estão passando por uma crise dizem que o desempenho profissional deles caiu muito. É quase uma matemática. A tensão em casa vira estresse e falta de foco no trabalho. Tá, mas qual é a raiz disso tudo? Como a gente pode ver aqui, essa desconexão vem de vários lugares. Pode ser ansiedade, estresse crônico, problemas no relacionamento, claro, mas também traumas emocionais que nunca foram resolvidos ou até mesmo efeitos de medicamentos e mudanças hormonais. Tudo isso impacta a nossa conexão mais íntima e, por tabela, o nosso desempenho lá no trabalho. Para entender como a gente pode reconstruir essa conexão, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender o que é desconstruir. E é exatamente aqui que a história de vida da Ruth Vieira vira o pilar da filosofia de trabalho dela. E olha, a história dela não é nada fácil. É marcada por muita coisa pesada. Traumas de lá da infância, relacionamentos abusivos e até um período trabalhando na indústria de entretenimento adulto. Foram experiências que a levaram a um ponto de ruptura total, sabe? Aquele momento em que mudar não é mais uma escolha, é uma questão de sobrevivência. A ferramenta que ela usou para essa virada de chave foi o que ela chama de desconstrução. A ideia é simples, mas extremamente poderosa. É sobre desmontar aquelas crenças antigas que nos limitam para poder limpar o terreno e começar uma construção nova, dessa vez com uma base bem forte. E no fundo, essa tal desconstrução se resume a uma escolha fundamental. De um lado tem o vitimismo. Sabe como é, né? Culpar os outros, arranjar desculpas para não agir. Do outro, a autorresponsabilidade, que é olhar para si, reconhecer o próprio papel nas coisas, assumir as decisões e, finalmente, quebrar esses ciclos para criar uma realidade nova. Beleza. Terreno limpo, crenças antigas desconstruídas, e agora? Agora é hora da reconstrução. E para isso, a gente precisa aprender novas estruturas, quase como se fossem novas linguagens, para se conectar de um jeito verdadeiro. Uma intimidade de verdade não acontece do nada, ela é construída em estágios. O primeiro é o conhecimento, que é ir muito além do superficial. Depois vem a segurança, que é criar aquele ambiente seguro onde todo mundo pode ser vulnerável sem medo de julgamento. E por fim, o apoio, que é a certeza de ter suporte e compreensão mesmo nos momentos mais difíceis. Esses três pilares juntos são a base de uma conexão real. Certo, mas vamos para uma ferramenta mais prática. Para reconstruir essa conexão, a gente pode usar o que se chama de linguagens da sexualidade, que é basicamente uma forma de usar os nossos sentidos para despertar o desejo e intimidade no dia a dia. Pensa assim, cada um dos nossos 5 sentidos funciona como um gatilho, uma linguagem principal. Visão, audição, olfato, tato e paladar. Cada pessoa tende a ter um ou mais desses sentidos como seu canal preferido para se conectar e sentir desejo. Por exemplo, vamos pegar o gatilho da visão. O que a gente vê importa, e muito. Isso vai desde uma foto mais sensual trocada durante o dia até a roupa que a pessoa escolhe usar em casa. São pequenos estímulos visuais que vão construindo antecipação, sabe? Em seguida, a gente tem a audição. Para algumas pessoas, o som tem um poder imenso. Pode ser um audiobook erótico, uma mensagem de áudio mais provocativa ou simplesmente um elogio sincero. Às vezes, ouvir é muito mais estimulante do que ler ou ver. E o olfato? Esse talvez seja o mais primitivo de todos. Ele se conecta direto com as nossas emoções e a nossa memória. Os feromônios, o perfume de alguém, até o cheiro de uma comida especial, tudo isso cria uma conexão quase inconsciente.
E o mesmo vale para o tato e para o paladar. O ponto central é que usar esses sentidos com intenção ajuda a reavivar a conexão. E é essa mesma ideia que nos leva de volta para o ambiente de trabalho. Agora, vamos fechar o círculo e voltar lá para o começo. Como é que esses princípios, que parecem tão pessoais, tão íntimos, se aplicam no mundo corporativo? A resposta é de forma direta e muito impactante. E é aqui que entra a IntimiQ, o ecossistema de bem-estar corporativo criado pela Ruth Vieira. A proposta é exatamente essa: cuidar da saúde dos relacionamentos, porque ela tem um impacto direto na produtividade profissional. E os resultados são bem concretos. As empresas que implementaram os programas da IntimiQ viram um aumento de 15% na produtividade, uma melhora de 35% no clima interno e uma redução de 20% nos afastamentos por motivos emocionais. É impressionante. A missão é clara e muito poderosa. Isso mostra que o bem-estar dos funcionários não é um custo, mas sim uma vantagem competitiva. Fortalece o capital humano e cria ambientes de trabalho muito mais saudáveis e, claro, produtivos. E, para a gente concluir, vamos trazer o foco de volta para uma reflexão mais pessoal. Depois de acompanhar toda essa jornada de desconstruir e reconstruir, a pergunta que fica no ar é: A pergunta é: quais são as crenças que talvez estejam nos limitando, tanto na vida pessoal quanto na profissional? Vale a pena parar para pensar nisso, porque o custo de se apegar a uma crença limitante pode ser muito, muito alto. A própria vida que a gente estava destinado a viver.